Nós saudamos a todos, a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, Deus, por qualquer canal que dê acesso ao culto. Você é muito bem-vindo, meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão nos visitando, assistindo, ainda não são parte da igreja, ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Ó Deus, que o Deus, né, a quem servimos seja o mesmo Deus seu, né? Como disse ali Ruth, não é isso? O teu Deus seja o meu Deus, é o meu Deus. Mesmo eu sendo moabita, com todo risco, eu vou para lá, né? Eu vou para lá e é isso. Dela e do nosso irmão Boaz nasceram o avô de Davi, né? Obed. Então, irmãos, nós saudamos a vocês, tá? É com essa alegria que a gente nós vamos convidar os amados a abrirem a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela nos alegra, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Salmo 119, versículo 100 e não sei quanto. 105, né? Isso, 119, 105. Alguém já completou. Vamos abrir em Mateus, capítulo de número 13, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Vamos ler a partir do 1 mesmo. Diz assim, Mateus 13, 1. Todos encontraram? Tendo Jesus saído de sua casa naquele dia, estava assentado, saindo de casa, melhor dizendo, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos agora para o versículo 18. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém?
Até aqui. Senhor, nos abençoa neste estudo, enche-nos com o teu Santo Espírito, abre as nossas mentes e os nossos corações, concede-nos abundante graça, Senhor, para compreendermos o que tu tens para nós nesta manhã deste domingo. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Esse meu funga-funga, isso é um negócio característico. Não precisa nem ter imagem, já sabe quem está no púlpito, Reginaldo. Eu era conhecido se eu estava ou não no trabalho, na minha estação, por essa tossezinha, esses negócios. Né? O irmão já chegou. O irmão não, porque lá não é igreja. Isso é direto. Desde pequeno. Bom, irmãos, Mateus 13, eu já falei para os amados irmãos, né? Vamos estar atentos à palavra, né? Mateus 13 são as chamadas ou conhecidas parábolas do reino. Por quê, irmãos? Porque é neste capítulo que estão contidos 7 parábolas sequenciais. 7. Tá? Uma atrás da outra. São 7 parábolas. Nós não vamos estudar as 7 parábolas, mas apenas falando para os irmãos que é neste capítulo, Mateus 13, que existem as 7 parábolas do reino, que existem diversos estudos. Não é? Os irmãos devem já ter ouvido falar, correlação com as 7 cartas do Apocalipse, correlação com os 7 Espíritos do Senhor, está lá em Isaías, né? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, e por aí vai, até o Espírito de temor ao Senhor. Mas não é isso que nós vamos comentar a primeira parábola. Amém? O que o Senhor tem para nós é a primeira parábola. O importante é saber que são chamadas parábolas do reino, porque em todas o Senhor vai dizer que o reino dos céus ele se assemelha a esse tipo. E essa definição de reino é importante para nós, porque que reino que ele está falando, irmãos? É um reino em que ele é o rei. Ele está falando de um reino, tá? Em que Jesus Cristo, o próprio, está falando, ele é o rei. Ele é que é o rei. Não é o homem é o rei, é ele que é o rei. Então, Jesus Cristo é o rei, ele está falando disso. Ele está falando, porque nós já sabemos por toda a Bíblia, que isso irá culminar ao fim, né, numa seleção, numa escolha. Até por acaso, né? Não, por acaso eu não gosto nem de falar, porque nada é por acaso. Né? A última parábola do reino, lembra que eu falei que são 7? Qual é a última? É onde tem uma pesca, pega-se tudo que é peixe, está no mar, os bons, na ótica de Deus, vão para o cesto. Os peixes ruins, devolvidos para o mar. E o mar vai subir. Porque a nova terra não tem nem mar. Então você já sabe o fim do peixe que Jesus não escolheu. Correto? Todo mundo já ouviu. Pelo menos agora, se for a primeira vez. 7 parábolas do rei. Jesus estava em Cafarnaum, tá? Na cidade de Cafarnaum. Uma das cidades em que ele vai dizer, ai de ti, Cafarnaum. E ele estava sentado junto ao mar, diz a palavra de Deus. E aí ajuntou muita gente, de sorte que ele teve que ir, né, diz a palavra ali, entrou num barco, se assentou para do barco falar para as multidões que estavam na praia. Né? O mar ali, alguns estudiosos falam que era quase tudo girava em torno do Mar da Galileia, também chamado Tiberíades, Genezaré. Né? Só que o Mar da Galileia ele é predominante porque ele está em toda a região da Galileia, toda a província da Galileia. Enquanto que esses termos Tiberíades, Genezaré, fala da proximidade naquele trecho do lago ou do mar a essas cidades. Hein?
Ele vai falar sobre uma parábola conhecida como parábola do semeador, que o pastor Alan gosta muito de dizer, deveria ser a parábola do solo ou da semente. Por quê? Porque a gente vai ver, irmãos, aqui, que fala da receptividade, né? Por isso que eu li aqui as duas partes. Eu li aqui até o versículo 9 e depois nós fomos para o 18. Porque o que é o 18? É ele explicando a parábola aos seus discípulos. A explicação foi só para os discípulos. Tá? Foi só para os discípulos. A parábola todo mundo ouviu, mas o entender a parábola foi para os discípulos, para os que seguem o Senhor Jesus. Tá? E ele diz, olha, nós nem lemos, que muitos profetas e justos desejaram ver o que eles estavam vendo, né? E não ouviram. E ouvir o que eles estavam ouvindo e não ouviram. Porque eram do passado. Eles profetizaram de Jesus, eles sabiam que o Messias vinha. Lembra? Eu sempre repito isso aqui, eu quase sempre falo isso, que os apóstolos também tiveram esse entendimento. Somente Pedro, ele vai dizer, olha, os profetas já profetizavam, e eles até já, olha, eles bem que sabiam já que o evangelho ia para os gentios, eles já sabiam. E eles choravam muito, porque eles ficavam sempre assim, Israel, Senhor, e a nação que eu pertenço? Eles já sabiam, né? Pedro vai falar isso na primeira carta. Parábola para nós. E ele vai dizer, olha, é tão importante que eles dariam tudo para estar aqui, mas quem comanda dia, hora e tempo é o Pai, é Deus. Então, na plenitude dos tempos, o Senhor veio e esteve ali presente, falando. Outra coisa que nos chama a atenção e que eu queria falar para os amados é o versículo 9. O versículo 9, ele vai aparecer algumas vezes na Bíblia. O versículo 9 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que quer dizer esse negócio? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, presta muita atenção no que você está ouvindo. Presta muita atenção no que você está ouvindo. O próprio rei, desse reino que tem as 7 parábolas, que está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem quiser dar ouvido, não é por causa de falta de ouvido. É porque não quer prestar atenção no que ele está falando. Não é? E como bem já foi falado na EBD, é porque está com o coração endurecido. E é por isso que ele vai dizer, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Vocês viram que eu pulei alguns versículos. E ele vai dizer, olha, está se cumprindo a profecia que esse povo, eles têm ouvido, mas eles não ouvem, não percebem, o coração. Por isso que eu falo por parábolas para eles. Porque se eles tivessem um coração, como Paulo chama, dilatado, aberto para me receber, eles iriam entender. Mas é cumprimento de profecia. Está lá em Isaías, em vários profetas. Eles ouvem, mas eles não percebem o que está ali. Entendeu? É muito sério. Então, quando ele diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça, presta muita atenção. Tem ouvido? Para tudo, tira todas as vozes que estiver te atrapalhando, todo o pensamento do seu coração, da sua mente, e ouve o que o mestre está falando. Ele vai saber, esse quer me ouvir, esse quer aprender, eu vou abrir os olhos dele, o meu espírito vai iluminar. Amém? Então ele vai falar de uma parábola em que diz que um homem, saiu a semear. E aí uma parte desta semente caiu à margem do caminho, à beira do caminho. Tá? Uma parte caiu lá, à beira do caminho. Diz que vieram as aves do céu,
Comeram. Diz que outra parte caiu em pedregais, né? Pedregais. Então, pedregal é aquela coisa duro, sólido, tem um pouquinho de capim, às vezes você vê uma plantinha nasce ali e, de fato, bate o sol, elas logo morrem, porque não tem profundidade. Né? A raiz não penetra na pedra, não consegue, é um pouquinho de nada. Ele vai dizendo isso, né? Queima-se, seca-se, porque não tem raiz. O outro caiu no meio de espinhos. Aí os espinhos, o que fazem? Sufocam, crescem juntos e sufocam. Né? E a outra é que cai em boa terra. E essa boa terra dá frutos. Uma semente a 30, outra a 60, outro a 100. Né? E aí ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E depois ele vai explicar. Então a gente vai entrar um pouco na explicação que o Senhor Jesus deu. A palavra não é longa, é uma palavra curta, porque é uma parábola muito já conhecida dos amados irmãos. Ele vai falar do primeiro grupo e ele vai dizer que essa semente, ele vai dizer a semente, né? Porque esse também está em outros evangelhos em que vai explicando. A semente é a palavra, o semeador pode ser o próprio Jesus ou a sua igreja que leva a palavra, né? O solo são os corações que recebem, são as pessoas que recebem. Tá? Então, ficou bem claro, olha, a semente é a palavra. E a semente ali, ela tem que crescer, germinar, dar frutos. Esse é o objetivo. Né? O semeador são os propagadores da palavra, a começar pelo próprio Senhor. Anunciador de boas novas. O próprio Senhor. E esses locais aonde cai, o solo. E as demais coisas que estão adjacentes são os obstáculos ou as dificuldades que se encontram, ou as situações ou ocasiões em que, principalmente, as infrutíferas se encontram para que não produzam. Mas a gente vai chegar no final e a gente vai ver que o que produz também passa por tudo isso. É isso que nós temos que sair daqui entendendo. Porque existe uma percepção, às vezes, equivocada sobre quem dá 30 a 60 ou 100. Que foram exemplos usados por Jesus. Pode ser 1 para 2, 1 para 3, 1 para 90. Né? Não há problema, você está produzindo. Existe uma percepção e é o que a gente tem que entender. E ele diz que o primeiro que cai à margem, ele diz que essas aves são os demônios, o adversário. Ele tira. Né, irmãos? E aí a gente tem aqui a liberdade dentro da palavra, não entendendo. Você observa que, prestem atenção, irmãos, ouvintes, prestem atenção. À margem do caminho, você não está no caminho. Você não está no caminho. A palavra cai no seu coração. Imagina Jesus seguindo no caminho os seus discípulos. E você ali do lado, à margem. Você é um mero espectador. Amanhã eu venho para cá de novo, porque passa um homem aí chamado Jesus, que faz um monte de cura, prega, e eu gosto. Aí vem a pergunta, mas por que você não vai para o caminho e segue? Não, eu gosto de ficar aqui de fora vendo. Nunca que vai germinar nada. Nunca. Festa para as aves do céu. Prefiro chamar aves do céu que o nome do outro lá. Festa. Vai tirar tudo do teu coração. Você não está no caminho? Você fica na margem. Né? Tem que vir para o caminho. O caminho é Jesus. Caminho, verdade e vida. Tem que caminhar seguindo o mestre.
à margem do caminho, você ouve. Ouve, mas você não sabe nem o final, não sabe onde ele... Você sabe que ele vai passar, talvez, ali de novo, dia tal, à margem do caminho. Né? Isso é interessante. Você não vai conhecer os segredos. Porque o Senhor diz, olha, esse coração aí não está muito... Ele gosta, ele é amigo, como o pastor falou, amigo do Evangelho. Né? Vocês veem uma coisa. Na caminhada no deserto da nação de Israel, sai do Egito, e depois da construção do tabernáculo, o tabernáculo é bem complexo a construção dele. Tudo era praticamente realizado dentro do tabernáculo, o grande tabernáculo. Não estamos falando do Santo dos Santos, que era a parte mais íntima, lá, né? Onde ficava a arca, a coisa toda. Mas era um grande cortinado. Sapatas, colocar para ter o peso embaixo, segurar hastes, madeira coberta de ouro e, se eu não me engano, 4 de tecidos diferentes cobriam. E as coisas aconteciam lá dentro, no pátio, no lugar santo. Eu pergunto para os irmãos, quem está do lado de fora do tabernáculo, vendo pela cortina, o que é que ele vai ver? Uma penumbra, uma sombra. Ele vai ter uma ideia do que está acontecendo. Mas ele sabe o que está acontecendo lá dentro? Exatamente igual a quem está dentro do tabernáculo? Não sabe. Não sabe. Por quê? Porque ele gosta de ser um espectador. Fica do lado de fora. Aí ele vê o moeda, eu acho que tem um sacerdote ali, deve estar tendo um sacrifício, deve. Irmão, para conhecer, nós vimos no domingo passado, tem que ter intimidade com o Senhor Jesus. Salmo 2 diz isso, beijai o filho enquanto você está no caminho. E se você não tiver intimidade com o filho, a palavra fala da ira, é um negócio que ninguém gosta, né? Os hipergracistas não gostam, mas a palavra diz sobre a ira de Deus. Então, meus queridos, isso mostra esses desvios, né? Esse tipo de satisfação que é de penumbra. Não, eu sei mais ou menos. Eu vejo, né? Mas você não está no íntimo, você não participa da festa, você não segue. Você está à beira do caminho, à beira, à margem. O segundo, a gente viu que o Senhor Jesus ele vai falar do pedregal. Não é isso? Isso que é de pouca duração. E o que é? Vem o sol e queima. Aí o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que é isso? Ele fala, são as angústias, né? Não tem raiz em si mesmo, pouca duração, vem a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo, se ofende. A gente fica chateado, fica chateada, fica triste, não sei o quê, por causa da palavra. É bem claro isso aqui. Por causa da palavra. Então vem angústias e perseguição. Ou seja, esse aqui já deu um passo maior. Ele já não está à margem. Ele já deu um passo maior. Mas ele acha que a caminhada não vai ter luta, não vai ter angústia, não vai ter perseguição. É mar de almirante. Né? Aquele apelido, mar de almirante. Navio, não tem onda, tá tranquilo. Mar de almirante. Céu de brigadeiro, né? Que são expressões utilizadas para dizer, né, os aviadores que são tenentes, capitães, ele fala, não, quando eu estou pilotando o avião, né, cada nuvem é rajada, é turbulência, eu penso, mas quando é o brigadeiro, o céu fica limpinho. O céu tem uma nuvem. Né? Então, aquele mar de almirante, que é o topo da carreira, o céu de brigadeiro é uma maneira de dizer nas Forças Armadas e que chegou no linguajar popular, que você não, esses homens, né, não encontram obstáculos também, ele é fácil. Né?
Então o Senhor Jesus diz assim, olha, vem as angústias e vem as perseguições. Mas ela não vem porque eu sou mau. Não, ela vem porque o mundo vai se opor contra você. É perseguição. Perseguição. Por causa da palavra. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Né? Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus, finalzinho lá no capítulo 10. Então, Jesus está dizendo, é a fé. O que é perseverar até o fim? Com fé, irmãos. Até o fim nós vamos com fé. A fé não pode sair. Não pode. Escudo da fé. Escudo da fé. Nem um dardo inflamado do maligno vai me fazer sair da presença do Senhor. Né? Porque a gente já viu. Ele não nos larga. Só tem um que pode tirar a sua salvação. É você mesmo. Não fica colocando a culpa do terceiro, não. O que o adversário faz é ajudar, aproveitar a oportunidade, as brechas. Ele vai piorar mais ainda a situação. E isso é o que ele faz. Mas não é Jesus que está te expulsando. Ele diz que quem vem a ele, ele não lança fora. Então fica, mesmo que ele tenha que te corrigir, fica com ele. Fica com ele. Lutas e perseguições. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha. E outra coisa, irmãos, a semente é diferente? A semente é ruim? Não, o problema nunca foi da semente. A semente é a mesma. Independente do solo que cai, a semente é a mesma. O problema não é da semente. O problema não é da semente. O problema não é da palavra. A palavra que eu ouço é a mesma que você ouve. É a mesma. O coração de um é que é diferente do coração do outro. A semente é a mesma, a palavra é a mesma. Os tempos mudam, a palavra continua. Os momentos mudam, os desafios são grandes. Ontem nós conversávamos numa reunião. Os momentos vão mudando de uma dinâmica que a gente não consegue ter tempo de processar o que está acontecendo e como enfrentar as situações. Né? Estávamos conversando, um grupo de irmãos, porque as mudanças são em uma velocidade e são eficazes. Um negócio bem feito, bem suportado. Como que a gente vai lidar com tudo isso? Né? Aí vem a terceira. Essa é difícil, viu, irmãos? Porque essa, ela atinge principalmente todas que dão fruto. A gente vai chegar nessa conclusão, que é onde o Senhor quer que a gente chegue. Passam por todas as dificuldades. Mas essa terceira, que é a que cai entre os espinhos, ela é extremamente sedutora. Extremamente sedutora. Porque ela fala, o Senhor Jesus, agora nós estamos no texto, né? Ele já traduz os discípulos. Por que os discípulos? Ele pergunta, Senhor, por que você fala parábolas? O Senhor fala por parábolas? Ele fala, não, vocês, eu vou explicar, porque vocês estão me seguindo e querem entender. Eles querem só ouvir. Então fala por parábola. Eu já conheço o coração deles e o ouvido deles. Quando eles estiverem com o coração aberto a ouvir, eles vão aprender. O Senhor Jesus diz que a terceira parte da semente, ela foi semeada entre espinhos. Né? É o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Então aí você já entra num grau, meu amado, em que você está dividindo a palavra, as coisas de Deus, com as coisas deste mundo. Esse dá até para enganar por um tempo. Eu estou na palavra, mas está ao mesmo tempo, é o famoso assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Não dá. Ou você vai fazer uma coisa ou outra. Não tem como ter dois senhores. O Senhor Jesus que falou. Ou você aborrece um
e serve a outro, e vice-versa. Né? Ou, como falou o profeta Elias, eu falei para os irmãos, né? Antes daquele desafio, né? No Carmelo, com os profetas de Baal e Acera ou Acerá, né? 850, sendo que é mais conhecido os 400 profetas de Baal, quase sempre todo mundo entende, né? Com os 400, mas na verdade tinha 850, mas não é o caso, né? É para entender. Elias vai dizer: até quando cocheareis, você já anda já com dificuldade, mas cocheareis entre o quê? Entre dois pensamentos, né? Se Baal é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, serviu o Senhor. O que não pode é você ficar: eu sirvo 50% ao Senhor e 50% a Baal. Aí Jesus fala: se define, meu amado. Ou você é frio, ou é quente. Definição. Fica em cima do muro, não. Em cima do muro você é presa fácil. Presa fácil. Presa fácil. Então, esse terceiro aqui, amado, cuidados do mundo, é muito interessante, porque é algo que nós vivemos no dia a dia. Tá? Então, a gente tem que entender, daí a palavra que Paulo vai usar muito nas suas epístolas: contentamento, estejais contente. Por que ele está dizendo essa? Ele usa muito essa palavra contentamento, estar contente, para que você não venha querer galgar coisas que, na verdade, é um peso para a sua vida. Porque o marketing passa na televisão, passa para o ímpio, passa para o servo, para você comprar alguma coisa que você não precisa. E na mente da gente funciona. Isso é estudado. O marketing funciona para você comprar o que não precisa. E aquilo vai tomar tempo seu e recursos que o Senhor te deu do esforço do seu trabalho, que Ele abriu para você. Vai tomar tempo. Tá? Os cuidados do mundo. Ninguém está dizendo, Jesus não está dizendo para você ser desleixado, não cuidar da sua higiene, seja lá do que for, dos seus cuidados, deixar de trabalhar, nada disso. Mas o que ele está dizendo é que os cuidados do mundo, porque o mundo vai estar apelando direto. Tá? Troque de carro, mesmo que eu comprei o meu, mas calma, não é assim. Inauguração. Teve um mercado, né, não vou citar nome, no caso, que quando inaugurou em Niterói, a filial de um supermercado, lá acho que para o meio-dia, uma parte da tarde, os próprios prefeitura, as duas se comunicaram, teve que cancelar a inauguração. Porque todo mundo estava saindo usando a ponte de Niterói para ir para o lançamento do supermercado. Ninguém esperava aquilo, que um lançamento do supermercado no dia tal, em Niterói, fosse parar o trânsito na ponte de Niterói em dia normal. Já é um caos, mas nesse dia parou, cancelou. Olha, o mercado lançou, deu um anúncio a pedido das duas prefeituras, e imediatamente dizendo, ficou para o dia tal agora. Para aí o pessoal se acalmar, dirigir com calma, não tem, agora eu já estou aqui na ponte, vamos devagarinho, a gente aproveita, passeia, né? Mas era para ir para a inauguração do supermercado. Teve que mobilizar duas prefeituras e todo o operacional de campo, né? O pessoal que está ali, com radinho, não sei o quê, falando, por causa do... O que eu estou querendo dizer, irmão, é errado lá? Não estou dizendo. Eu estou dizendo que o mundo, ele apela, é flechado de todos os lados. E o segundo que ele fala é a riqueza. A riqueza. Você vê que ele está falando os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus. É um negócio sério. É um negócio sério que nós não estamos falando mal de ninguém, mas
A gente vive num país, isso tem em todos os lugares, a gente vive num país que é muito desigual. A distribuição de renda, essas coisas todas. Então, os apelos são muito grandes para tornar você milionário amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, e vive todo mundo entrando, né? O nicho de mercado ficou tão bom que agora os espertos estão fazendo o seguinte: eu vou fazer um curso de como vender o curso. Na verdade, eu vou ganhar dinheiro vendendo o curso. Porque todo mundo vem. O resultado, no final, a gente joga a culpa. Como tem a cena, você orou pouco. Tem na igreja essas coisas? Você não jejuou. Mas a profecia não se cumpriu, pastor. Não, mas você orou pouco. Aí, só trazendo para o lado comercial, né? Você não seguiu a tática à risca. Você não seguiu a estratégia à risca. Por quê? Isso é uma grande pegadinha. Uma grande pegadinha. Tudo é atalho, tudo é maneira de o homem querer encontrar atalhos para aquilo que Deus já estabeleceu. Fica no simples, vai no Jesus ali, deixa no que ele falou, no que Salomão ensinou. Salomão dá umas dicas, mas palavra. Porque o que se vende mais é isso. Tem para cada necessidade. Então ele diz, olha, a semente foi a mesma, mas a pessoa está mais com a mente o tempo todo nas coisas que o mundo oferece, nas novidades, e no desejo das riquezas, que isso tem atrapalhado. O que vai acontecer? O Senhor Jesus fala aqui na explicação da parábola. Vai sufocar. Ou seja, esse eu imagino que a planta até germina. Ela já foi mais além do que estava na pedra, nos pedregais. Ela já cresceu um pouco. Estava quase, quem sabe, brotando uma florzinha para daqui a pouco dar um fruto. Mas o negócio é que o espinho sufoca. Aí quem está de fora olhando, tem alguma planta frutífera aí? Tem, porque está lá no meio. Um espinheiro cercou e aí não consegue dar fruto. E aí não consegue dar fruto. Então ele está dizendo, tudo isso é sobre o reino. Ele está dizendo, olha, o reino está... Por quê, irmãos? Porque o reino a gente sabe como vai ser bom no final. Mas agora vocês lembram que eu falei que nós estamos alistados num exército? Então agora não é o momento do gozo, né? Como a palavra usa, gozo, paz, alegria. Nós temos pela fé no Senhor. Por isso que o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. A vida eterna, a melhor vida, a vida que Deus quer nos dar. Aquela que nós vamos ver depois em Atos, ele chama de Zoe, que é diferente de bio. A bio da Patrícia, né? Biologia, é diferente de uma vida que na Bíblia chama Zoe, que fala de uma vida fora dessa vida que nós conhecemos. Eterna, qualidade, numa luz inacessível. Nenhum homem consegue chegar lá. Inacessível e incorruptível. E aí ele vai falar de um solo, a gente já está perto aqui do final, que produz. Ele ouve, ele compreende a palavra, e ele dá fruto, e ele produz, e aí cada um tem uma promoção, ou seja, o próprio Senhor está dizendo, não é competição entre os irmãos. Cada um tem a sua habilidade. Né? Igual aquela parábola também lá dos talentos, o Senhor, não, multipliquei, dobrei, o outro, o Senhor vai dar aquela quantidade que você vai poder trabalhar para o reino de Deus. Porque o reino começa com a gente sendo alistado para o trabalho. Eu até contei para vocês, né, o fato de que existia no Brasil, ele já faleceu, um humorista que tinha uma série de um dos seus personagens em que ele nunca arrumava emprego. Ele estava desempregado, mas ele nunca arrumava emprego. Né? Por quê? Porque todas as vezes que ele chegava na entrevista, em determinada altura da entrevista, ele perguntava ao entrevistador se já não dava, porque ele ia ser contratado. Olha, o senhor está indo bem, nós vamos contratar. Mas aí ele pedia, eu não posso começar pelas férias? Você me dá 30 dias de férias? Não, né? Claro que era um humor, era engraçado. Vocês giram agora, não, imagina um humorista que tinha técnica fazendo isso.
Era muito engraçado. Toda uma entrevista, 3, 4 minutos, o camarada bom em tudo, mas ele era preguiçoso. Então o que acontece? Ele queria começar pelas férias, receber, né, um terço das férias, tal, aquele negócio todo, e depois ele trabalhar o ano correspondendo. Não, é o contrário, senhor. O senhor começa trabalhando, depois de completar 12 meses, o senhor vai ter direito de tirar as suas férias correspondentes de acordo com a necessidade. Né? Então, o reino é assim, a gente está trabalhando. Depois nós não vamos tirar férias de 30 dias. A gente vai continuar, mas vai continuar no reino, que não se compara com isso aqui, amados. Não se compara. Não é? As tribulações, as dores. Paulo vai falar no Romanos 8, né? O que nos separará do amor de Deus? Vai ser a tribulação, a angústia? Né? Aí muita gente fala, nem a morte, né? É verdade, a morte está lá para o final, pelo meio lá. Por quê? Porque para quem já morreu, mas para quem está vivo, o que mais incomoda são as angústias e tribulações. Por isso que ele começa com angústias e tribulações. É o que mais incomoda para quem está vivo. Angústias e tribulações. Vem por meio de relacionamentos familiares, doenças, sustento, né? Praticamente esses 3 segmentos. Que Jó foi atingido nos 3. Né? No caso ali, que Jó foi atingido nos 3. Nos 3 segmentos. Sustento dele, acabou. Família, acabou. Saúde, acabou. Não tem mais nada. Né? Mas Deus falou com ele. Amados, o que nós estamos dizendo? O que você precisa agora entender, nós já estamos indo para o final, é que este que dá fruto, preste atenção. Você acha que esses que dão frutos passam por angústias e tribulações ou não? Sim. Importante. São atacados com as seduções do mundo? Sim. As suas mentes também, muitas vezes, vêm as sugestões de aumentar a sua renda para conseguir algo melhor, só que aquilo vai tomar um bom tempo seu e você não vai ter mais uma certa comunhão que você tinha? Sim. Às vezes, estamos na caminhada, damos uma desviada, vamos para como quem está à margem do caminho? Sim. A diferença é que como a gente está produzindo, somos servos e entendemos a palavra de Deus, a gente não vai reclamar quando o pastor das ovelhas pegar o cajado, aquela curvinha do cajado servia para pegar no pescoço e arrasta a ovelha. Vem para cá, minha amiga. Vem para cá, que eu não quero que você morra. Aquela curvinha do cajado, assim, ó, servia para apoiar o pastor e servia para ele pegar na ponta do cajado e a dobrinha ir para o pescoço da ovelhinha. A ovelhinha ficava se debatendo. Vem. Vem porque eu quero o teu bem. Vem para o caminho. Não sai do caminho, não. Também servia para isso. Então, o que nós queremos dizer, amados, que existe uma visão equivocada de que Deus privilegiou um grupo que dá fruto e outros ele não me fez entender. Não, não é isso. O que dá fruto passa por tudo isso aqui, ó. Por tudo isso. É sufocado pelo marketing do mundo, é sufocado por questões de riqueza. Né? Às vezes não é nem riqueza, é sair de uma situação extremamente adversa, financeira. É sufocado por angústias, por tribulações. É atacado, muitas vezes, pelas aves do céu. A diferença, irmãos, é que eles fazem como os cristãos faziam. Não fizeram mais caso da vida. Não fizeram. Quando Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, acabou. Não sou eu mais que vivo, não é mais meu interesse, é o interesse do meu Senhor. É por isso que eles produzem. Mesmo com tudo isso,
girando em torno deles. Mesmo com tudo isso, girando em torno deles. Entendeu? Isso é difícil, é um processo. Quando Paulo diz, aprendi a ter em abundância, né? Isso é aquele texto que logo mais para baixo ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que a gente já viu que é mal utilizado também, muitas vezes, né? Eu posso passar por todas as coisas. Não é eu posso fazer todas as coisas. E sei viver também quando não tem abundância, o negócio está difícil. Ter situações que eu estou livre, tem situação que eu vou estar preso. Mas ele diz, olha, no Senhor eu posso todas as coisas. Então o que ele está dizendo é, não obstante todas as adversidades, eu sigo o meu caminho para o Senhor. O meu propósito para Deus, né? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu queria, nós, né, para todos nós, que você entendesse que todos nós podemos dar fruto para o Senhor. Todos nós, irmãos, porque a semente é a mesma, a palavra é a mesma. É uma questão de nós mudarmos, né, o nosso coração, a nossa mente, pedindo ajuda a Deus para, mesmo com lutas e aflições, louvarmos o nome do Senhor, mesmo com angústias e aflições, louvarmos o nome do Senhor, mesmo com propostas super, ultra, high, interessantes do mundo, né? E que vai te tornar um magnata, seja lá o que for, possamos continuar com o Senhor, mesmo que por algum motivo venhamos a cair, nos desviar, o Senhor venha a continuar o Senhor da nossa vida e nos traga para os trilhos, para o caminho certo, para a gente dar frutos. Não podemos nos acomodar e dizer, não, eu recebi, mas eu não entendi. Mas por que você não entrou no caminho, né? Não, eu recebi, mas eu... Né? Coração não tem profundidade. A semente é a mesma, a palavra é a mesma. Então, o dar frutos, você vai ver que não tem essa condicionante disso, daquilo. São as mesmas pessoas que sofrem os mesmos ataques. A diferença é que eles dão frutos. Porque ligado à videira, você dá fruto. Em Cristo, esta expressão em Cristo, ela parece simples, mas não é. É uma expressão, tem livros só para falar sobre em Cristo. Você tem uma ideia. Tem gente que escreveu livro ou grandes artigos para entender o que significa, ou para expor, melhor dizendo, que ele entendeu e escreveu o livro. O que Paulo tanto quer dizer em Cristo? Porque ele é usado em vários contextos. Mas a significação maior é esta, que em Cristo é estarmos ligados ao Senhor Jesus Cristo, ou fundamentados na obra que ele fez por nós, no sacrifício dele, nós podemos muitas coisas. Mas em Cristo, não é mérito nosso, é com base no que o Senhor fez, é no básico do Senhor. Olha, irmãos, podem ter certeza absoluta. Certeza, mas absoluta mesmo, sem a menor sombra de dúvida. A maioria dos irmãos que passam aqui palavra para vocês, ou todos eles, podemos dizer assim, já passaram e passam por todas essas coisas. O problema é que a gente fica calejado. A gente fica calejado. Porque a decisão foi amar o Senhor. Porque Ele nos amou primeiro. Né? A palavra diz isso. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Né? Mas as experiências de caminhada, é experiência assim, ó. Ou você larga Cristo, ou você perde tudo. Todos os bens. E a definição, eu nasci nu e não vou levar nada. Eu fico com Cristo e em paz com vocês também.
Aí entra Jesus no circuito, vida que segue. Não aconteceu nada de errado. Mas foi primeiro necessário uma definição do coração que está recebendo a semente. Porque a gente ouve. Você quer passar na prática por isso? A gente já passou. Não estou falando aqui para a plateia, não. Eu e outros aqui. Tá? De perder cargo. Não, isso eu não faço. Você pode pedir tudo. Isto eu não faço. Exonerado. Quanto cidadão depois como vai o senhor? Somos a luz do mundo, irmão, o sol da terra. O senhor vai olhar, você acha que ele vai ver quem? Ele vai ver quem é luz, quem é sal, quem dá sabor, quem dá ainda algum prazer de Jesus olhar para cá, ainda mantém tudo como está. Não destrói ainda. Meus filhos estão ali. É assim. Servo é assim. Servo de Deus é assim. Todos os dias somos levados como ovelha ao matadouro. É um salmo. Eu tenho que sair de casa assim. E tem lugar no planeta que é literalmente assim. Nós não temos isso aqui. Tem lugar que você olha, não sei se vou voltar. Por falar de Jesus ou por amar a Jesus. Então, tudo isso, irmãos, passado pelos irmãos. Entendeu? Ninguém caiu de paraquedas aqui. É prova de vida, prova de vida. Muitas provas de vida. Muitas provas de vida. Em qualquer lugar, irmãos. Né? Em qualquer lugar. A gente já está terminando. Tem tanta coisa, mas a gente já está terminando. Eu vou contar um breve testemunho aqui. É interessante. Um dos mais light que nós passamos, mas que é interessante. Os mais leves. Uma vez nós estávamos... duas situações bem interessantes. Como Deus, ele é maravilhoso conosco. Ele é sempre maravilhoso. São duas situações distintas, mas que tem assim, você vê a presença de Deus atuando. Deus está dizendo, eu estou aqui. Sabe aquele negócio da terra tremeu lá com a oração dos apóstolos? Né? Por aí. A gente estava voltando de viagem do navio, porque era o meu ofício, né? E passando pelo famoso Cabo das Tormentas, né, que eu cito, da Boa Esperança, onde o mar é extremamente agressivo. Às vezes você passa 4 dias ali, tem que almoçar em pé, e não dá para ficar sentado. Nada, o negócio... Só que o navio que eu estava era um super petroleiro, então muito grande, um negócio gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, ele ficava a 22 metros de profundidade, quando ele estava carregado, abaixo do nível do mar. Um pé direito tem normalmente 3 metros de um prédio. São mais de 7 andares. Isso para baixo, hein? Ele não entra no rio, não entra em lugar nenhum. São navios que entram só em portos especiais lá para dentro. Então ele arrasta no fundo. O comprimento do navio tinha 337 metros. Campo, Maracanã tem 110. Eram mais de 3 campos de comprimento. Estamos falando de uma jamanta. Negócio grande. E, irmãos, eu trabalhei em um navio. Por que eu estou contando isso? Para os irmãos verem como o nosso Deus é maravilhoso, o que quer dar fruto. Ele não está olhando onde você nasceu, se você é branco, se é pobre. Ele não está olhando isso. Ele pega gente de toda tribo, povo, raça e nação para fazer rei e sacerdócio. E a gente já está exercendo principalmente o sacerdócio. Todos nós, de alguma forma. Dizendo, não, eu estou ministrando para o meu Senhor. Ministrando com a sua vida, não é aqui da frente para ele. O meu chefe não deixava eu sair para navio. Todas as vezes que ele entrava de férias, ele pedia, não, Reginaldo, e a empresa lá dizia, não, a gente está precisando que ele cubra as férias de um outro colega no outro. Existiam 7 navios desse porte. Era uma família de navios, 7 nessa classe. Eles não existem mais. E ele, não.
E foi assim até ele se aposentar. Ele se aposentou. Quando ele se aposentou, aí a empresa falou, olha, Reginaldo, você vai ter que render as férias de um colega em outro lugar, um navio igual que você está. Aí eu fui para lá, tá bom. Na volta, passando por essa, eu entrava às 4 da tarde e saía à meia-noite. Era o meu horário, todos os dias, domingo a domingo. Aí de volta, 2 meses e meio, por aí. A gente estava voltando, existia um grande problema, poderia acontecer no sistema de propulsão do navio. Era uma turbina de alta pressão. Um vapor superaquecido, que é um vapor que, se ele pegar no seu braço, por exemplo, ele corta o braço. Se pegar na sua cabeça, é uma faca, é vapor superaquecido, para mover uma turbina. A temperatura dele você nem vê. E uma peça na entrada da turbina, o chefe lá, o engenheiro-chefe, já vinha pedindo, ó, tem que trocar porque está com vazamento, não existe plano B. Não existe plano B para isso. Não, mas a peça é muito cara, aguenta um pouco. Caríssimo, negócio, uma junta de expansão, caríssimo. E esse chefe já passou a me conhecer, né? E quando foi a orientação dele, olha, se isso aí der problema, a hora que for, pode ser meia-noite, liguem para mim. E vai ter que descer uma equipe, aqui eu, quase todo mundo, a gente tem que corrigir isso. Porque existia uma peça que poderia substituir, mas era uma peça que também já era usada. Então você ia trocar um negócio quebrado por uma mais ou menos. Porque o novo era milhões de dólares. Né? Meu amado, perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Estou eu lá. O mar batendo na gente. Pá, o negócio estoura comigo. Na hora, chefe. Aí desce aqui. Eu falei, meu Deus do céu. A gente vai virar, que vai tombar com o navio super carregado, porque o navio sem máquina ele fica a deriva e vai ficar na lateral. Se pegar uma onda cheia na lateral, ele vai ver nada. Primeiro ponto. Né? Os irmãos estavam lá, existiam outros crentes, um olhou para o outro olhou para um. O mar acalmou. Cadê aquele mar? Parou. Jesus parou. A gente foi olhar, pô. Será que nós estamos no mesmo lugar que quebrou? O mar não tinha uma onda. E eu já falei, ali tem onda de mais de 20 metros. Não tinha uma. Até terminar o reparo. Foi 4:30 da manhã. Não tinha uma. Uma intervenção divina ali, ó. Parou, acalma o mar. Calma o mar. Segundo, como era o nome do chefe? Jacó. Patriarca desceu, Jacó. Tá tranquilo. Jacó. Depois continuamos a navegação, o mar de novo. Pá! Uma experiênciazinha, perto da meia-noite. Não se apavore. O Senhor está no controle, Ele dá ordem às ondas para tudo. Para tudo. Para tudo. No Cabo das Tormentas. Não é por acaso que tem esse nome, Cabo das Tormentas. E o nome do chefe era Jacó. Né? Deus me fez ir para o navio, passar por uma experiência dessa, o nome Jacó. Irmãos. E o outro, né, para a gente terminar, há 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, eu estava muito mal de saúde. Muito mal. A saúde já não é boa, mas eu estava muito mal de saúde. Irmãos. Eu tive um tumor na tireoide, eu não tenho glândula de tireoide, tive que retirar em 2013, ela foi retirada completamente. Então não tenho glândula de tireoide, eu tenho que tomar hormônio diariamente pela manhã para repor o hormônio que a tireoide produz. E quando ainda não sabia o que eu tinha, muito mal. Tinha semana que eu não podia trabalhar.
Eu estava com tumor aqui, mas não sabia. E eu fiz um exame de médico indicado, engraçado, um médico indicado por um amigo judeu, mas judeu está tudo em família. Judeu, olha, vai no doutor tal, acho que eu nunca. Aí fui nesse doutor, fez tudo que é exame. Só que teve um detalhe, quando o exame de sangue, quando eu fui fazer, me arrastando, porque era difícil eu me levantar, irmãos, da poltrona da minha sala para um telefone que ficava ali. Não tinha forças. Eu não tinha forças para levantar. Eu perdi 6 a 10 quilos. Eu não tinha forças. Isso durou um bom tempo na minha vida. E eu fiz um exame de sangue que o médico pediu. E o laboratório onde faz as análises fica em Duque de Caxias. O pastor Carlos deve saber. Faz para esses da Bronson da vida, Sérgio Franco, tudo é feito lá. Eu nunca vi onde é. Mas imagino que seja algo, tudo é feito lá. Equipamentos de primeira. Meus amados, um sábado à tarde, depois de meio-dia, eu quase morrendo lá, não sabia, quase morrendo. Telefone fixo, que está na minha casa apenas como enfeite, porque ninguém tem mais telefone fixo, era só aparelho. Naquela época ainda tinha. O telefone toca. Depois do almoço. E eu com muito esforço, talvez minha esposa, mas eu consegui ir lá no telefone, peguei. Alô. Eu tinha feito um exame de sangue com mais de 5 folhas. Eu não sei, a mulher tirou uns 6, 7, 8 tubos. O telefone tocou. Primeira coisa que o cara falou: boa tarde. Aqui quem fala é o seu Salvador. Presta atenção. Boa tarde. Aqui quem fala é o seu Salvador. Eu falei, pô, meu Salvador é Jesus, né? Mas. E aí, aqui quem fala é o seu Salvador. Pois não. Olha só. Temos uma amostra de sangue do senhor aqui, e ele mesmo se identificou. Eu sou o bioquímico chefe do laboratório. Eu tenho mais de 20 anos de bioquímica, eu sou o chefe da bioquímica do laboratório. Eu nem faço mais exames. Eu, na verdade, sou o chefe, mando em todos os farmacêuticos, bioquímicos. Eu estou há 20 anos aqui. As meninas que fizeram o teste encontraram um determinado valor lá para uma sopa de letras que eu não sei dizer os nomes, né, daqueles exames de sangue que pede. E houve um desentendimento porque eu falei que isso é impossível de dar. Não tem ser humano vivo com esse negócio. Só que eu fui fazer o teste e deu. O seu valor eu não sei explicar. Mas aí quase que eu falo, porque o meu Salvador está me mantendo vivo. Eu vou pedir uma gentileza para o senhor. Na segunda-feira, o senhor pode ir no laboratório, não precisa levar papel nenhum, nada, já vai estar no sistema para o senhor tirar sangue de novo. Porque eu, em 20 anos de bioquímica, nunca vi alguém vivo com esse valor. Quem estava me segurando com vida, irmãos? O dono da vida, Zoe. Agora, vocês observam os nomes das pessoas? Um, Jacó. O outro, seu Salvador. Isso não é por acaso, irmãos. Isso é a terra tremendo para dizer, estou presente na angústia, na luta, continua produzindo devagarinho. O Senhor só dá um por um agora, estou muito mal, não tem problema. Entendeu, irmãos? Vamos ficar de pé.